Hoje eu quero te convidar para analisarmos junto, embaixo da luz da Bíblia, a verdade sobre Jesus, Maria e a Aparecida, considerada pelos católicos como a padroeira do Brasil. Padroeira significa protetora e defensora. Entenderemos como começou a veneração a Maria, que em muitos países ela é representada por imagens e por nomes diferentes. Desde já quero deixar bem claro que o propósito deste estudo não é denegrir ou exaltar alguma religião, mas te mostrar toda a verdade, de acordo com o que a Bíblia diz, te mostrando o que é correto e não aquilo que é de acordo às tradições. Porque o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 15, verso 6, as vossas tradições invalidam os mandamentos do Senhor. Então, não tenha os teus ouvidos fechados para não ouvir e nem a sua mente fechada para não entender. Porque a maior ignorância não são aqueles que não conhecem, são aqueles que não querem conhecer. Te convido a assistir esse vídeo até o fim e então verás se Deus está ou não querendo te ensinar algo. Tudo começou quando Adão e Eva pecaram contra Deus. E enquanto o diabo estava comemorando a separação entre Deus e o homem por causa do pecado, Deus então faz uma promessa. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, que o filho da mulher viria sobre a terra e esmagaria a cabeça de Satanás, morrendo no lugar de todo aquele que crê em Jesus, para aliançar novamente o ser humano com Deus, nos justificando através do sangue do Cordeiro imaculado, ou seja, sem pecado. Em Gênesis capítulo 10, verso 8, diz sobre Nimrod, um bisneto de Noé, que começou a ser um líder poderoso na terra. No verso 10 diz que o princípio do reinado dele foi em Babel, na antiga Suméria, e chamada posteriormente de Babilônia. Segundo a história, Nimrod casou-se com a sua própria mãe, chamada Semiramis. Porém, Nimrod, sendo um líder muito respeitado pelo povo, desafiou a Deus. Começou então a construir a Torre de Babel, onde Deus simplesmente confundiu as línguas, e aquele lugar passou a ser chamado a Torre da Confusão, porque ninguém ali entendia mais o próximo, surgindo aí as diferentes linguagens do mundo. E Nimrod passou a ser chamado e adorado como o Deus Sol, e a sua esposa mãe passou a ser chamada a Rainha do Céu e Deusa Lua. Porém, Nimrod foi morto pelo seu tio-avô, filho de Noé, chamado Sem, e esquartejado. A sua mãe e esposa, Semiramis, reuniu a parte do corpo de Nimrod e disse que ele seria representado por uma tocha de fogo em sua mão, onde hoje ela é representada pela Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, com uma tocha de fogo nas mãos que representa Nimrod. Porém, depois da morte de Nimrod, ela disse que engravidou do espírito de Nimrod, escondendo o adultério, e teve um filho chamado Tamuz, onde em muitos lugares depois foi adorado como Baal. Então fizeram uma estátua da deusa mãe e rainha do céu com o seu filho nos braços, e conhecendo eles a promessa que Deus fez de enviar um filho, através de uma mulher que salvaria a humanidade, ela começou a proclamar que Tamuz seria este salvador. Então ela, a deusa babilônica, adorada como rainha do céu e deusa mãe, e Tamuz como o salvador e libertador. Sua adoração espalhou-se por muitos países. Na cidade de Éfeso, ela era chamada de Diana e Cupido. No Egito, de Ísis e Horus. Na Índia, como Devak e Krishna. E em muitos outros lugares com nomes e adorações diferentes. No livro de Jeremias, que foi escrito por volta de 580 anos antes de Cristo, e tantos anos antes de Maria nascer, Deus já condenava o que muitas vezes o povo de Israel faziam, pois deixavam ser influenciado pelos costumes dos povos pagãos. Em Jeremias 7,18 diz, os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos para a deusa chamada Rainha do Céu. Oferece então sacrifício também aos falsos deuses para me provocarem a ira. No versículo 24 ao 28, Deus diz que sempre buscou corrigir o povo, mas o povo não dá ouvidos à voz de Deus. E mesmo diante da correção, o povo não dá ouvidos. E então Deus diz que povo é esse que não dá ouvidos à voz do Senhor e não aceita a correção. E então, no tempo certo determinado por Deus, Jesus veio ao mundo, cumprindo as profecias, morre em nosso lugar, para nos reconciliar com Deus, a verdade, todo aquele que nele crê, e ressuscita para concluir a vitória, pois o nosso Redentor vive.
Mas os cristãos então foram perseguidos e muitos foram mortos, mas os seus sangues eram como sementes que, lançados na terra, germinavam e davam frutos, e muitos se espalharam em vários países. Roma naquela época era a potência, mas em Roma o imperador era adorado junto com os falsos deuses, e eles não aceitavam o cristianismo. Mas no ano 313 depois de Cristo, o imperador Constantino, depois de uma visão, ele se converte ao cristianismo. Mas ele não se liberta dos ídolos pagãos, pois o império e a religião andavam juntos, e quem governa o império também tem que governar a fé. E ao invés de proclamar o cristianismo como puro e santo na suficiência de Jesus Cristo, então passa a ter vários complementos e vários adereços. E os templos que eram regados de imagens aos deuses pagãos, nem sequer as imagens foram tiradas, apenas tiveram os nomes mudados dos deuses pagãos para os personagens cristãos. Mercúrio e Júpiter passaram a ser chamados de Pedro e Paulo, e Semíramis e Tamuz, aquela deusa babilônica adorada como a rainha do céu e deusa mãe com o filho nos braços, passou então a ser chamada de Maria e o menino Jesus. Surgindo aí a Igreja Católica com os primeiros papas e todo o clero. Até mesmo o chapéu do Papa e de todo o clero, onde tem a forma de uma boca de um peixe virada para cima, é designado ao deus filisteu Dagon, onde metade do corpo é humano e a outra metade é um peixe. Mas os cristãos primitivos nunca se prostravam diante de imagens ou diante de outras pessoas para venerar ou adorar, porque foi uma prática que desde o início Deus combateu. E no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 4, diz o segundo mandamento, deixado por Deus a Moisés: não farás para ti imagens de escultura, nem prostrareis-vos diante delas. Mas se você olhar no catecismo católico, este segundo mandamento foi tirado. Mas por quê? Para legalizar aos homens uma prática que sempre Deus combateu? Em Jeremias 7,30 diz: este povo faz o que eu reprovo, colocando as suas abominações no templo, onde invocam o meu nome para contaminarem. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, Paulo diz: que união tem o templo de Deus com os ídolos? Em Isaías 40, verso 18 ao 20 diz: com o que me igualareis e com o que me comparareis? Diz o Senhor: o artifício grava a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para a imagem, e gravam uma imagem que não se pode mover. Em Isaías 46, verso 5 ao 7 diz que as pessoas fazem as imagens de um Deus, se prostram diante dela, carregam nos ombros porque ela não se move, recorrem a ela, mas resposta nenhuma tem. Em Isaías 44, verso 9 ao 20 diz sobre aqueles que fazem imagens e se prostram diante dela. E o profeta pergunta: ajoelhar-me-ei diante de algo que saiu de uma árvore ou de um barro? Como posso eu querer comparar Deus com algo deste mundo? E pior, com o barro, com a pedra e com a madeira? Não existe nada neste mundo que possa ser usado para comparar com Deus. Mas muitos dizem: as imagens são como uma foto para vermos e entendermos e crermos em Deus. Mas Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. Porque eu não preciso ver para crer, mas eu preciso crer para ver. Caso contrário, não é fé, porque a fé é a certeza da existência do invisível. E uma das passagens que mostra a indignação de Deus com as imagens é no Salmo de número 115, que diz que elas têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam, olhos, mas não veem, e precisa que alguém sempre as carregue. Mas tudo isso foi evidenciado após o ano 313 depois de Cristo, com o surgimento da Igreja Católica em Roma por Constantino. E após isso, as tradições cada vez mais atribuíram dogmas e reverências de várias formas com imagens e personagens cristãos, que sempre esses personagens adoravam a Deus e davam toda honra e glória para Deus. Agora, esses personagens tinham seus nomes usados em procissões, orações e louvores e reverências, e muitos se prostrando diante das suas imagens e os adorando. Em Romanos capítulo 1, verso 25 diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
E Maria passou a ser reverenciada e cultuada mais do que Jesus, colocando e passando Maria sempre à frente, dizendo: Maria passa na frente, quando na verdade Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No decorrer dos anos, muitos concílios foram feitos, exaltando Maria e a elevando como rainha do céu. No ano 400 foi iniciado a oração pelos mortos e até mesmo cobrado indulgências pela Igreja Católica para permitir que aquele falecido saísse do purgatório e entrasse no céu. Mas depois que alguém morre, se ele não se arrependeu dos pecados e aceitou a Cristo como único Senhor e Salvador aqui na terra, não há mais nada que possa ser feito, vindo depois disso o juízo. Caso contrário, então estará anulando o sacrifício de Jesus. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Já era tarde demais para o rico, nada mais poderia ser feito. E também invocar os mortos, ou acreditar que os mortos intercedem por nós, é pecado. É um pecado no qual Deus sempre reprovou desde o princípio. No ano 431, Maria é proclamada Mãe de Deus e Rainha dos Céus. Mas Maria não é mãe de Deus. Ela foi mãe de Jesus na forma humana, até porque Jesus já existia, pois ele é o próprio Deus. E sendo ele Deus, não tem mãe. Caso contrário, ele não é o único Deus. Pois se Deus tem mãe, a mãe dele também seria uma deusa. Então não se engane, não se deixe ser enganado. Maria não é mãe de Deus. Ela é a mãe de Jesus na forma humana ou na natureza humana, não na natureza divina. No ano 609, foi oficializado o culto da Virgem Maria por Bonifácio IV e invocação da Rainha dos Céus, dos santos e dos anjos, estabelecida por lei no Concílio de Constantinopla. No ano 787, é declarado abertamente o culto para as imagens, veneração e procissão, ordenado pela Igreja no segundo concílio de Nicéia. Mas em Isaías 42, verso 8, Deus diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outro não darei, e nem o meu louvor para as imagens de escultura. Sabe quem desde o princípio quis tirar e desviar o culto, o louvor e a adoração que é exclusivamente de Deus? Lúcifer. Ele quis a honra e a glória para ele, que é totalmente e exclusivamente de Deus. Mas agora também falarei mais algumas coisas que talvez você não sabia ou nunca parou para pensar. Quando alguém reza a Ave Maria, ele diz: Santa Maria, Mãe de Deus. Como eu disse, ela não é mãe de Deus, senão ela seria uma deusa. E sabemos que só existe um Deus único e poderoso. Ela é mãe de Jesus na forma humana. E a reza continua dizendo: rogai por nós, pecadores. Quando alguém diz isso, está dizendo que Jesus mentiu, pois em João 14, verso 6, o próprio Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse outro nome? Eu tenho certeza que se tivesse outro nome, naquele momento ali ele dizia: recorre também para minha mãe, pois ela pode interceder por vós. Mas não, ele diz somente ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por ele. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e Jesus Cristo, homem. A Bíblia ainda fala, Jesus Cristo, homem, o qual se entregou a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo. Sabe por que Cristo é e só ele pode ser o único mediador entre Deus e os homens? Porque o mediador e intercessor, ele tem que ter dupla natureza, a natureza divina e a natureza humana. Então, sendo Jesus 100% humano e 100% Deus, então na sua natureza humana, ele reconcilia a raça humana com Deus. E ele na natureza divina, ele recebe esta reconciliação. Nem Maria, nem qualquer outra pessoa tem dupla natureza. E nenhum deles se entregou na cruz, ainda que muitos foram martirizados, mas nenhum se entregou na cruz como um cordeiro imaculado para a salvação da humanidade. E então, você acredita na Bíblia ou nas tradições dos homens? Quando alguém reza outra oração católica, a Salve Rainha, Mãe das Misericórdias, vida, doçura e esperança nossa, e por fim a chama de Nossa Advogada.
Mas isto é uma heresia, chamar ela de Mãe das Misericórdias. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda consolação. Na Bíblia, em nenhum lugar diz que aquela considerada a Rainha dos Céus é a Mãe das Misericórdias. E mais um erro é quando alguém a chama de advogada nossa. Mas em 1 João capítulo 2, verso 1 diz: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E onde entra a Rainha do Céu como advogada? Mas você sabe o que a Igreja Católica fez para encobrir a verdade da Bíblia e ditar as suas próprias regras? No ano de 1229, ela proibiu a leitura da Bíblia no Concílio de Tolosa, e quem fosse pego com alguma cópia das Escrituras seriam mortos. E a Bíblia então foi traduzida para o latim, e nas igrejas só eram lidas em latim e nem eram explicadas, e o povo não entendia nada porque esta linguagem era de poucos do clero em Roma. Muitas pessoas então se opuseram contra a igreja, onde pregavam a essência pura do Evangelho, na pessoa única de Jesus Cristo. Todos então foram perseguidos e mortos, dentre eles os valdenses e também muitos outros que pregavam somente Jesus Cristo, mas então eles foram mortos pela Igreja Católica, em uma época que foi denominada a Idade das Trevas. A maior força da Igreja Católica sobre o povo foram os costumes estipulados, que se tornaram tradições. E a tradição passou a ser sempre colocada pelos líderes acima da Bíblia. E com a expansão do catolicismo pelo mundo, pois a Igreja e os reis eram ligados, pois como na Roma antiga, quem dominava o país teria também que dominar a fé, e o catolicismo cresceu de uma forma muito grande entre outros países. Quando os portugueses vieram para o Brasil, trazendo os africanos como escravos, os africanos então tinham as suas religiões. E na Bíblia, onde muitos se alojaram, na Bahia, onde muitos se alojaram, foram despejados uma diversificação de religiões e entidades que vieram da África, como Candomblé, Ubanda, Quimbanda e dentre outros personagens religiosos da África. E em determinados momentos, até mesmo alguns escravos se converteram ao cristianismo. Muitos então jogaram as imagens dos seus deuses pagãos fora. Uma imagem foi jogada no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo, e em outubro de 1717 foi encontrada por alguns pescadores. E hoje em tal lugar é localizado o Santuário da Aparecida do Norte. E aquela imagem ela passou a ser chamada da Senhora Aparecida, a Rainha do Céu, e a sua imagem que caiu do céu. Mas a imagem não tem nada a ver com a Maria, porque a imagem ela é negra, comprovando que ela veio da África. E Maria não era negra. Em 16 de julho de 1930, o Papa Pio XI proclamou oficialmente a Aparecida como a rainha e padroeira dos católicos no Brasil. No livro de Atos, no capítulo 19, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, pregando o Evangelho, algumas pessoas se converteram. Outros ficaram indignados e levantaram um grande tumulto, onde disseram: Não sabeis vós que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e é a rainha do céu, da sua imagem também que desceu do céu? Lembra de Semíramis, chamada a rainha do céu dos babilônios? Em Éfeso, ela era chamada de Diana. E aqui no Brasil, ela então passou a ser chamada de Senhora Aparecida, a Rainha do Céu, e a sua imagem, que segundo as tradições, desceu do céu. A Senhora Aparecida recebeu então os atributos de advogada, mediadora, intercessora, padroeira, concebida sem pecados, imaculada, Mãe Santíssima. Então te digo, se fosse assim, Jesus não precisaria vir ao mundo, pois o Cordeiro Imaculado, ou seja, sem pecado, morreria pela humanidade. Então Maria, ela poderia morrer pela humanidade, já que ela é considerada como imaculada e santíssima, sem pecado. Ou seja, um justo morrendo pelo pecador. Mas em Romanos capítulo 3, verso 23 e 24 diz que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há
em Cristo Jesus. Quando fala que todos pecaram, é porque não há um justo sequer. Então Maria não foi concebida sem pecado. Caso contrário, é uma mentira na Bíblia. Mas Maria, assim como todo aquele que crê em Jesus, é justificado através do sangue de Cristo. Sendo assim, então, Maria, ela não foi e nem é uma exceção. Maria sempre será chamada de bem-aventurada, assim como todo aquele que se desvia do pecado, assim como todo aquele que santifica a sua vida para Deus, como diz em Salmos 1, verso 1. Porque Maria também, ela disse para Deus: eis aqui a tua serva, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Em momento algum, Deus a exaltou soberanamente, que deu um nome para Maria que estaria acima de todo nome. Isto não foi dado para Maria. Maria, ela carregou Jesus no ventre. Nós carregamos Jesus no coração. Então isto não é desprezar Maria, mas mostrar que ela é um ser humano semelhante a nós. Porque muitos católicos pensam que os evangélicos, eles discriminam Maria. Nós não discriminamos, somente não damos a honra que é de Jesus para Maria. Assim também os apóstolos e todos os heróis da fé, que não eram super-heróis, mas pessoas semelhantes a mim e a você. As mesmas paixões que nós temos, eles também tiveram. Pois como o apóstolo Paulo diz, quando as pessoas queriam adorar a ele, nós somos seres humanos, assim como você. Por acaso está Paulo crucificado? Por acaso foi Paulo que morreu por vós? Ou está Cristo dividido? No Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 21, diz: e no nome de Jesus, os gentios esperarão. Gentios são todos aqueles que não são judeus. E eu te pergunto, a Bíblia citou outro nome que você pode esperar? Em alguns ensinamentos católicos dizem que Maria, ela também é corredentora, coopera ao lado de Jesus para a salvação. Mas no livro de Atos, capítulo 4, verso 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. E tudo o que aconteceu com o passar do tempo foram inclusões doutrinárias dos homens, adoções e complementos da fé. Mas sabemos que não precisa de complementos, pois somente Jesus Cristo, ele é a suficiência para a nossa salvação. Jesus Cristo é o suficiente para a intercessão, para a mediação e advogado e tudo mais o que nós precisarmos. Muitos católicos disseram que no decorrer do tempo, que a Igreja Católica está acima da Bíblia e que a Bíblia, ela não pode ser usada para corrigir a Igreja Católica. Ou seja, o mais importante não é o que a Bíblia diz, mas sim o que a Igreja diz. Em Salmo 138, verso 2 diz: pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, pois ela testifica de mim e mostra o caminho da vida eterna. Mateus capítulo 22, verso 29. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então lembre-se, nada nesta terra está acima da palavra de Deus, nem mesmo a igreja está acima da palavra de Deus. Porque quem dita as regras é o Senhor, a igreja tem que cumprir. Quem tira fora a Escritura Sagrada é porque está querendo ditar as suas próprias regras, os seus dogmas, ensinos e tradições. Mas em Gálatas, capítulo 1, verso 8 ao 9, o apóstolo Paulo, que sendo o maior pregador de Cristo para os gentios, ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou seja, os apóstolos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja então maldito. Ou seja, nenhuma outra enciclopédia, nenhum outro livro, nenhuma outra doutrina, cartas, procissões, reverência, veneração, costumes ou qualquer tipo de ensinamento que distorce o verdadeiro evangelho, não leveis isto em consideração, pois tudo se torna carnal e mundano. Talvez você não concorde com o que eu tenha falado, e eu respeito a sua decisão, ainda que eu não concorde com o que você também pensa. Pois por muitos anos eu fui devoto de Maria e sempre tive e participava das procissões de Maria, onde eu fiz a crisma, a catequese, fiz as procissões, carreguei imagens,
Mas hoje eu sei e testifico que verdadeiramente a minha fé, ela está somente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela não está em igrejas, ela não está em pastores, não está em padres, nem em papas, ou nenhuma religião ou tradições. Ela está exclusivamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí porque, em momento algum, eu defendi aqui religião ou denominação, mas eu defendi somente a verdade da palavra de Deus. E mesmo que muitos não concordem que Jesus Cristo é o único Senhor digno de ser louvado, reverenciado e adorado, irá chegar um dia que vai cumprir uma profecia do fim dos tempos, no juízo final. Ela está descrita em Filipenses capítulo 2, verso 10 ao 11, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Romanos capítulo 15, verso 20 diz: E desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, onde Cristo não houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 diz: Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se tiver outro nome, se tiver outro fundamento, pode ter certeza, vai cair por terra. E para finalizar eu te digo, João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então seja livre, sem apetrechos ou sem complementos para adorar e exaltar. Apenas seja livre para adorar e exaltar exclusivamente a Jesus Cristo, ao nosso Deus que é bendito eternamente. Amém. Deus abençoe você.